Atenção, atenção, gasolina a R$ 4,00 o litro. Pois é, o que pode parecer absurdo para você, segundo um parlamentar, um senador da República, existe chance de acontecer daqui para frente. E eu vou te explicar tudo direitinho nesse vídeo. Se você é daqueles que acompanha de perto o preço do litro dos combustíveis e já está de cabelo em pé com o preço que a gasolina atingiu ultimamente, bom, deixa um like aqui que nesse vídeo eu vou te explicar algo que pode acontecer e que promete, pelo menos promete, deixar a gasolina com um preço bem mais acessível, R$ 4,00 o litro, já pensou? E se você ainda não acompanha nosso conteúdo, eu aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e ativar também o sininho das notificações, então sempre que tiver qualquer novidade do preço dos combustíveis ou do universo automotivo, você fica sabendo aqui e vai ser notificado também quando tiver vídeo novo. O preço dos combustíveis tem subido frequentemente aqui no Brasil e olha, quando o preço dele sobe, a economia inteira afetada. Isso por conta de o transporte rodoviário ser o principal meio de transporte de cargas aqui no Brasil. Isso, aliás, não é de hoje, isso é uma questão histórica. Vem desde a época de Juscelino Kubitschek, que tinha como metas aí aumentar o número de rodovias no Brasil, né, a quilometragem das rodovias e também de implantar uma indústria automotiva nacional. Com isso, criou-se aí uma espécie de vício, né? Uma questão em que o transporte rodoviário no Brasil, com esse incentivo, acabou sendo o principal meio de você transportar mercadorias de um lugar ao outro. A gente sabe que o Brasil é um país continental e quando você faz isso, você transporta cargas por somente um tipo de transporte, a tendência é que o transporte acabe ficando um pouquinho mais caro. E a economia, no fim das contas, é praticamente um efeito dominó. Se alguma coisa acontece, é como se você derrubasse a primeira pedrinha, que derruba a segunda, a terceira, enfim. No final, a gente vê que praticamente tudo é afetado por apenas uma coisa. E o que eu quero dizer com isso é que se o preço dos combustíveis sobe, bom, aí várias outras questões da economia vão ser afetadas também, justamente pelo que eu expliquei do transporte rodoviário. E é verdade que o preço dos combustíveis ele vem aumentando e não é só da gasolina não, é gasolina, etanol, diesel, GNV, enfim, todos eles vêm sofrendo aí com a alta no petróleo. Inclusive, eu queria saber qual combustível você usa, GNV, gasolina, etanol, diesel? Fala para mim aqui embaixo nos comentários. E voltando a falar sobre o aumento, ele tem sido pauta não só nessa nossa conversa aqui, na conversa entre os seus amigos, mas também no Congresso Nacional. Tanto que já houve uma movimentação lá em Brasília para que houvesse uma alteração na cobrança, na forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Lembrando, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Enfim, são várias e várias discussões e mais recentemente o senador Rodrigo Pacheco apontou um projeto aí que pode de fato mudar o preço da gasolina e para mais barato. Segundo o senador Jean Paul Prates, esse projeto vai ser pautado no Senado no dia 15 de fevereiro. O projeto de lei em questão é o projeto 1472 de 2021, que quer criar um fundo de estabilização dos preços do combustível aqui no Brasil. Segundo o texto original do projeto, o objetivo é justamente defender os interesses do consumidor e evitar também essa variação tão grande no preço final dos combustíveis, ou seja, aquele preço que a gente paga na hora de abastecer o carro mesmo. Bom, esse projeto de lei, ele quer criar um fundo para estabelecer os limites da variação e também a frequência de quando o preço dos combustíveis varia. Sem contar também que quer criar uma espécie de compensação que eu vou explicar mais na frente como vai funcionar. Na prática seria mais ou menos o seguinte: se o dólar disparasse ou então o preço do barril de petróleo aumentasse, consequentemente o preço final dos combustíveis iria subir também. Na prática seria usado um dinheiro desse fundo para que houvesse aí uma diminuição, né, desse impacto nos combustíveis. Nós estamos instituindo a conta de compensação que garante ao produtor, ao originador de produto, seja ele uma refinaria ou um importador, o preço de mercado internacional, o preço que está sendo praticado para eles hoje no Brasil, da mesma forma que para o consumidor final, este preço não chegaria com o impacto que está chegando hoje, que é o que está doendo. Então, no meio fica um colchão de amortecimento alimentado por receitas excepcionalmente auferidas
pelo governo federal durante exatamente esse período de alta e justamente em função do preço alto do petróleo e do dólar também sobrevalorizado. Basicamente, o governo bancaria essa diferença para que o preço final dos combustíveis não fosse alterado ou então houvesse um aumento mínimo ali, que o impacto ao consumidor final fosse realmente menor. Agora, se o contrário acontecesse, se o dólar baixar ou o preço do barril despencar, manteria o preço e essa diferença aí iria diretamente para o fundo de estabilização, já prevendo mais à frente um possível aumento, né? Esse fundo a que o senador se referiu seria basicamente criado com imposto sobre a exportação do petróleo extraído aqui em território brasileiro. E esse imposto ele varia de 0 a 20%. Se o barril de petróleo exportado custar até 40 dólares, não há nenhuma taxa sobre as exportações. Se o petróleo bruto custar entre 40 e 60 dólares, o imposto é de 10%. Agora, se o barril do petróleo exportado ultrapassar o valor de 60 dólares, o imposto chega justamente aos 20%. E aí, essa taxação sobre a exportação do petróleo iria diretamente para o fundo de estabilização que seria criado. Segundo o autor do projeto, na justificativa, ele diz que a exportação líquida, ou seja, tudo aquilo que foi exportado menos o que foi importado no Brasil entre 2020 e 2014 seria o equivalente a 17 bilhões de dólares. Considerando aí 10% de imposto, 1,7 bilhões de dólares. Traduzindo isso aí para reais, considerando o dólar a R$5, mais ou menos 8 bilhões e meio de reais iriam para o fundo de estabilização. Óbvio que isso aí são apenas valores simulados. E aí, enfim, caberia diretamente ao presidente da República definir como esse valor do fundo de estabilização seria usado para tentar aí equilibrar, para tentar impedir um avanço, um suposto avanço do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Segundo o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, relator do projeto lá no Senado, esse impacto no preço final dos combustíveis seria muito significativo. De acordo com ele, o impacto no preço da gasolina seria de até R$3 e no GLP, o gás de cozinha, poderia chegar a R$20. Outro assunto que deve entrar em pauta e causaria também impacto direto no preço dos combustíveis é a mudança da forma da cobrança do ICMS, o imposto estadual, como eu falei antes. O senador Jean Paul Prats falou como está sendo aí essas tratativas para tratar também da mudança da cobrança do ICMS, que aliás tem deixado os governadores aí com receio em relação à arrecadação. Os governadores reconhecem que tem um papel e que o ICMS faz diferença, embora acessoriamente, para esta alta de preço, e estão dispostos a conversar sobre o PLP 11 e também o auxílio da reforma tributária que institui o IVA para todo o país, com alíquota uniforme também para os combustíveis. Atualmente, o ICMS ele é cobrado com base no preço final do produto e como é um imposto estadual, cada unidade da federação define de fato qual vai ser o tributo. No caso da gasolina, por exemplo, a cobrança do ICMS varia de 25% a 34%. Já no caso do diesel, um pouquinho menor, de 12% a 25%, de acordo com os estados. E aí eu aproveito para perguntar para você, se acredita mesmo que vai ter mudança no preço dos combustíveis? Os combustíveis vão ficar mais baratos? Fala aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, de entender todas essas informações e também de conhecer os projetos que estão em tramitação lá no Congresso Nacional, deixa um like aí como forma de agradecimento. Se quer ficar sempre por dentro, é só se inscrever aqui no canal. Clica no botãozinho igual a esse e ativa também o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.